Se tem uma pessoa que sabia que a moda podia contar uma história, esse cara era sem dúvida o Michael Jackson. Ele nunca usou roupas só porque estavam na moda, tudo tinha um propósito. Fosse brilhar no palco, criar uma personagem, marcar presença, ele usava sempre a moda com um propósito. E é por isso que até hoje as pessoas, quando reconhecem uma lua brilhante, uma jaqueta vermelha, já associam diretamente a ele. Separei aqui uma coisa que o Michael falou uma vez sobre a moda, né? A visão do Michael sobre a moda, porque o Michael sempre disse que não ligava pra moda, pra roupa, na verdade, no dia a dia, né? Mas no palco ele queria ser inesquecível, ele queria que cada detalhe brilhasse. O sapato, a meia branca, a luva cheia de cristais, ele mandava fazer peças especialmente para ele. Tinha gente que só trabalhava para criar os figurinos dele. E detalhe, nada era só bonito. Tudo tinha que permitir, obviamente, que ele dançasse, que ele conseguisse se movimentar. Então, as roupas eram adaptadas para não travar os movimentos. Então, era tudo muito bem pensado. Não só para ser bonito, mas para ser prático. Separando aqui designs e parcerias que o Michael fez durante sua vida, porque pouca gente sabe, mas por trás daquele guarda-roupa todo tinha muita gente talentosa. Por exemplo, o Bill Whedon, acho que pronuncia, foi quem criou a luva com cristais e as meias brilhantes. O Michael Bush e o Dennis Tompkins fizeram muitos figurinos para ele de turnês e de clipes. Se eu achar, eu vou ir colocando quem fez o que aqui nas fotos, tá? Depois, a Deborah Nadull-Menlendis, desculpa, gente, é bem complicado, por isso que eu tô lendo, foi a mente brilhante por trás da jaqueta vermelha de Thriller. E já nos últimos anos, ele trabalhou com Sally Goko, que cuidou de figurinos do DC City, né, a turnê que afinal nunca acabou acontecendo. E claro, ele também adorava peças de luxo como marcas como Givenchy, Balmain e Dior para homens. Então, ele usava de vez em quando alguma marca de luxo, só que geralmente a maior parte das roupas dele, especialmente no palco, eram peças feitas especialmente para ele. E agora a gente vai passar pelas eras do estilo, né? Porque Michael teve muitos anos aí de carreira. A gente obviamente não vai falar do Jackson 5, né? Do começo ali, quando ele era criança, adolescente. A gente vai começar falando do Off the Wall. Então vamos passear pelas eras, porque o estilo dele mudava junto com a música. Ele era um cara que pensava em todos os detalhes e, obviamente, ele pensava muito na sua imagem e nas roupas que ele usava. Então, na era Off the Wall, de 1979, essa foi a fase disco, né? Camisas brilhantes, ternos com gravata borboleta, muito paetê e aquele cabelo Jerry curl, né? Ele tinha cabelo bem enroladinho ainda, né? Ele usava o cabelo natural, como era o cabelo dele. Ele estava começando a construir a imagem de estrela solo. Então, ainda era muito elegante, porém com muito brilho. Não era uma coisa tão definida. Ele ainda estava se achando, eu acredito eu. Uma das roupas que eu mais gosto do Michael nessa época é justamente a roupa que ele tá no clipe Rock With You. Pra mim, aquela roupa toda brilhante, aquele conjunto de camiseta com uma calça toda brilhante é maravilhoso, eu acho lindíssimo. Eu acho que não usaria o conjunto inteiro, mas eu usaria ou a calça de vez em quando, ou a parte de cima de vez em quando com alguma coisa um pouquinho mais discreta embaixo, mas assim, acho lindíssima aquela roupa. Depois a gente tem a era Thriller, de 1982, né, que foi quando começou, acho que lançou o clipe de Thriller em 82, né, começou a era de Thriller oficialmente, que chega aquela jaqueta vermelha mais famosa da história da música. Quem não reconhece aquela jaqueta com zíperes e ombreiras? Pelo amor de Deus, se você colocar essa jaqueta sem o Michael, você vai reconhecer logo em seguida a jaqueta e a quem ele pertence, né? A quem essa jaqueta pertencia, no caso. E foi aqui que a luva de cristais virou a assinatura dele. Ele queria que até no escuro o público visse a sua mão brilhar enquanto dançava. Como eu falei, nada era à toa, tudo era extremamente bem pensado. E aqui ele de fato começou a ser muito mais ele mesmo e começou a destrinchar, a ser muito minucioso, muito detalhista com absolutamente tudo. Depois temos a era Bad, de 1977, que acredito eu que provavelmente é a minha era favorita do Michael, porque assim, aqui ele ficou muito mais ousado, com aquele visual meio bad boy, jaquetas de couro, assim, cheio de fibelas, cintos, zíperes, uma coisa bem urbana, quase como um rockstar, só que ele fazia música pop, né? Só que tem a Dirty Diana, tem várias músicas aí que brincavam com outros estilos, né? Não era 100% pop. Dirty Diana, por exemplo, é uma música muito foda e combinava super com a estética dele, né?
foi uma das fases mais estilosas e também uma das fases mais copiadas, porque realmente, além de ser uma fase muito rebelde, muito chamativa, era uma das fases mais fáceis de copiar, né? Porque era uma coisa mais urbana, mais assim de cidade, mais jaqueta de couro, mais de coisa bem de bad boy. Então, é uma das eras que eu acredito que são das mais estilosas do Michael. Depois temos a era Dangerous e a era History, né? Que eu separei tudo junto, mas assim, são duas eras diferentes, tá? Só que elas aconteceram num período de uns 6 anos, mais ou menos. E teve algumas similitudes, algumas coisas meio parecidas. Essa fase é, de fato, assim, puro espetáculo. Desde as coreografias, desde os figurinos, as músicas, tudo, tudo, tudo. E o Michael virou quase uma personagem de filme de ficção científica. Chaquetas douradas, ombreiras bem grandes, uniformes militares e até aquele look futurista todo dourado que toda fanática, toda fã do Michael Jackson sabe muito bem de qual look dourado eu tô falando. Era grandioso, dramático e cheio de presença, porque ele tinha aquela música Jam, né? Quem é muito fã do Michael vai saber qual é, do álbum Dangerous, que ele saía, né, debaixo do teto e ele ficava um tempo parado, assim, com um look super chamativo, cheio de brilhos, e assim, parado. Aí começava a tocar música e ele começava a dançar. Impactante demais. E depois veio a fase Invincible, que eu acredito que talvez seja o meu álbum favorito do Michael. Tá aí numa disputa com Bad, provavelmente. E nessa última fase, ele manteve a elegância, só que com toques futuristas. Então, não era uma coisa tão ousada quanto foi um tempo atrás, mas ele continuava com os toques bem futuristas, mas estava um pouquinho mais polido, menos exagerado que antes. Ainda assim, tinha chaquetas estruturadas, brilhos e aquele toque inconfundível do Michael Jackson. E essa época ele fez uma coisa bem inteligente de marketing, né? Não sei se foi ideia dele especificamente ou no time de marketing dele, que embora o Invincible, acredito que é o álbum que menos vendeu do Michael, o que é absurdo, porque é um álbum maravilhoso, só que ele estava trabalhando com a Sony na época, que, enfim, não fez um bom trabalho de marketing, enfim, teve todo um problema aí com a Sony. Mas a questão é que ele lançou o mesmo álbum, com as mesmas músicas, e o álbum estava em branco com cinza, verde, laranja, eu acho, amarelo, e azul. Só para as pessoas comprarem todas as cores. E quem era muito fã comprava em todas as cores, mesmo sendo o mesmo álbum com as mesmas músicas. Porque todo mundo queria ter, eu quero ter todas as cores. Se ele lançou todas as cores, eu quero todas as cores. Então, é uma estratégia de marketing bem inteligente. Agora, bora falar das peças que viraram, de fato, marca registrada na carreira dele, né? Algumas peças dele são tão icônicas que praticamente viraram um sinônimo do Michael Jackson. Mesmo que outras pessoas vão usar depois, não adianta. Vão falar, olha aquela pessoa usando roupa do Michael Jackson. Porque são peças típicas dele que ficaram com marca registrada. A primeira sendo a luva brilhante, né? Ele sempre usava luvas brilhantes, ou um pouco talvez mais discretas, mas sempre uma coisa muito típica dele era usar luvas. Se não usava luvas, ele usava aquelas fitas nos dedos, que também era proposital, gente, era pra atrair atenção nas mãos dele. Então, tudo era muito bem pensado, como eu falei. Depois tem o chapéu fedora preto, pelo amor de Deus. Eu sei, o chapéu fedora preto não foi o Michael que inventou, mas muita gente associa ao Michael. As meias brancas com sapato preto, que inclusive hoje muitas pessoas usam mocassim com meia branca. Eu acho super fofinho, super bonito, mas sempre penso no Michael. E depois as jaquetas militares e, claro, a jaqueta do clipe Thriller. Ou jaquetas similares, ou jaquetas vermelhas, assim, com uma estrutura similar, eu já penso no Michael, assim, na hora.
E ele não só ditou moda para os fãs, tá? Como influenciou a moda pop, a cultura pop e também até mesmo as passarelas. Vários artistas já copiaram ou homenagearam os looks dele. E estilistas como o Balmain e o Givenchy, né? Já recriaram peças inspiradas no Michael Jackson para vocês entenderem da influência que esse homem tinha, tem e sempre vai ter, provavelmente. É impressionante como um chapéu ou até mesmo uma luva ainda fazem a gente lembrar. Ainda fazem, tá certo, gente? Gramaticalmente. Ainda fazem a gente lembrar dele? Acho que tá bem, né? Enfim, desculpa, gente, meu português. Mas assim, o que a gente pode tirar de aprendizagem do Michael, que é muito importante, sempre faça um bom posicionamento de imagem. Muita gente acredita que você repetir roupas é feio, não é bonito, não é legal, sendo que justamente você repetir roupas, repetir referências, repetir inspirações, repetir tudo que você puder repetir, vai fazer com que você crie de fato um estilo e você crie as suas assinaturas e você cria isso que vai fazer as pessoas lembrarem de você depois. Pode ser que não seja o mundo inteiro, que nem o Michael Jackson, mas pode ser que a tua mãe lembre disso para sempre, teus amigos, enfim, teu namorado, o que for, as pessoas que estiverem no seu entorno vão lembrar de você por causa daquele posicionamento de imagem que você fez. Então, é muito importante que você preste atenção no que você está vestindo, preste atenção no que você está querendo comunicar para as pessoas, que você seja detalhista. Talvez não no nível Michael Jackson, mas que você cuide da sua aparência. Porque a gente nunca sabe, de repente, quem a gente encontra na rua, o que vai acontecer. De repente, você tá num local que você poderia ter uma oportunidade incrível, mas você vai toda com uma roupa toda despojada e não era o momento. Enfim, a questão é, faça um bom posicionamento de imagem, porque isso vai te levar longe, tanto questões de trabalho, oportunidades de trabalho, relacionamentos, em tudo na vida. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar aqui embaixo o que vocês acham do Michael, qual era dele vocês mais gostam, seja Bad, Invincible, Dangerous, eu quero muito saber, deixem aqui nos comentários. E obviamente não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem for muito fã do Michael Jackson que nem você. E, obviamente, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.